Estamos de volta com o programa Família, Projeto de Deus. Hoje o assunto está muito interessante, nós estamos falando do problema das drogas nas famílias, né? Então, como a gente pode lidar com a pessoa, né, com o drogadito, como que nós podemos encaminhá-lo, o que nós podemos fazer, né, para que a família se fortaleça. Então, fique com a gente, porque o papo está muito gostoso. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp 19 99902 0021. Vai falando com a gente aqui, a gente trocar experiências. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, o Júlio, né? Se você tem alguma lembrança de ter conversado com isso com os seus pais, se eles abordaram de alguma forma, filho, toma cuidado com as drogas, ou se foi uma coisa que foi acontecendo e ali não tinha muito diálogo, como que foi isso? Assim, na minha história, eu comecei a perder o diálogo dentro da minha casa, né? Então eu já não frequentava muito, eu namorava uma pessoa e praticamente morava com ela, o que eu não aconselho a ninguém fazer isso, obviamente, né? E eu comecei a não frequentar mais a minha casa e eu perdi esse contato direto com meu pai, que, como eu falei, era o meu melhor amigo quando eu era criança, e minha mãe, que estava num processo de doença do câncer e passando por um tratamento. Eu me distanciei. Eu lembro só de uma coisa que aconteceu e foi muito forte. Eu cheguei num dia, num domingo, eu acho que era umas 8 horas, eu cheguei de uma festa e eu estava muito, muito louco, assim. E eu lembro que eu cheguei e o primeiro pensamento foi, eu espero que eu não encontre ninguém na minha frente. E quando eu abri a porta do apartamento, os meus pais estavam tomando café na sala, me esperando, obviamente, chegar em casa. Eu lembro que eu olhei para eles, passei reto, fui no meu quarto, bati a porta. Meus pais pacientemente abriram a porta, calmamente. Eu xinguei eles, né? Mandei eles para aqueles lugares. E a gente, naquela discussão toda, eu lembro que eu pedi para eles irem embora, mas eu lembro dessa cena. Meus pais ajoelharam no pé da minha cama e rezaram uma Ave Maria. E isso eu não esqueço. Eu poderia estar muito doido, mas essa cena nunca saiu do meu coração. Então, assim, tem horas que não precisa falar nada. Tem horas que é só você pedir para Deus agir. Que foi o que aconteceu comigo. E eu arrepio, porque eu creio que a partir daquele dia, Começou um processo de conversão. E assim, não foi no dia seguinte eu estava igual, eu estava idêntico, mas a fé dos meus pais devem ter se fortificado naquele dia. Porque eles tiveram coragem de entrar no meu quarto, ajoelhar, e assim, meus pais são falecidos, né? Eu já não tenho mais eles aqui. Tenho lá com Deus, rezando por mim. E eu tenho certeza que eles não tinham vergonha nenhuma da fé deles. E eles demonstravam para mim com muito amor, assim. E minha mãe nunca foi chata, no sentido de, filho, vai para a missa, vai para a igreja. Ela não me atormentava nesse sentido, mas ela rezava. Chegava em casa o tercinho na mão, todo dia. Meu pai sempre falava que rezava para o meu anjo da guarda. E minha mãe sempre rezando para Nossa Senhora. Até o dia que minha mãe rezou para São Miguel Arcanjo, e ali aconteceu o processo, né? O início do processo de recuperação. O Robertinho, e o Júlio está falando aí de uma presença dos pais dele depois, né, do vício e tudo, da dependência. E para evitar isso, quando deve ser conversado? Como é que a gente conversa isso dentro de casa para não despertar a curiosidade e ao mesmo tempo alertar sobre esse risco que existe, né? Muito bem, então. Eu creio que antes até mesmo do diálogo, né, o exemplo dos pais é fundamental, né? Porque se eu pegar uma latinha de cerveja e falar para o meu filho, vem cá, filha, hoje nós vamos falar sobre prevenção das drogas. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui chama cerveja. Cerveja é bebida. Né? Ó, tanto é que 2, 3 latinhas de cerveja dá aí 6 miligramas de teor alcoólico, você perde 50% dos seus reflexos, você pode cometer muita besteira. Então, ó, esse negócio aqui é amargo, é azedo, é ruim, causa dependência e mata. Tá bom, moleque? Você entendeu? Nunca quero ver você colocar essa porcaria na boca. Pô, isso não é diálogo, né? Uhum. Aí o garoto fala, o pai ainda insiste, você entendeu? Entendi, pai, entendi. Aí a primeira vez que ele experimenta a cerveja, se ele for honesto e voltar a falar com o pai, dizer, pai, até hoje acho que eu não entendi a sua mensagem, ou o senhor mentiu para mim, né? Porque eu tomei cerveja e não aconteceu nada daquilo que você falou. Pelo contrário, eu fiquei legal com os meus amigos e tudo mais. Achei gostoso. Eu achei gostoso, claro. Então, diálogo é importante.
é ferramenta básica, né, daquilo que nós chamamos de prevenção primária, né, dentro de casa. Mas antes do diálogo, é o testemunho. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, a Mariana com 20 e o José com 18 anos, né? Eu nunca falei sobre drogas com ele. Nunca. Olha, porque a droga é isso, né? Nunca. Eu simplesmente não levo droga para dentro de casa e eles nunca me viram consumindo uma gota de bebida alcoólica. Eles conheceram um pai sóbrio. E se mesmo assim um dia, um outro deles se desviar, né, por desses caminhos, eu estarei de consciência tranquila, porque a minha parte foi feita. Só respondi o que eles me perguntaram. Convivendo lá com o trabalho nosso de recuperação, indo comigo para a comunidade terapêutica, eles puderam ver o sofrimento, né? Como tudo começa, as perdas e a luta para conseguir fazer um tratamento, né? Que o melhor seria não entrar nessa. De cada 10 que nós internamos, 3 conseguem terminar o tratamento de 9 meses. Nossa, desses 3, um consegue ficar de pé. Depois de 2 ou 3 recaídas para ficar de pé. Então, uma luta muito grande, né? Uma luta que aos olhos humanos parece glória até, né? E olha que o nosso índice está muito bom, né? Porque a nossa espiritualidade é forte, né? E o nosso programa é eficiente, né? Mas mesmo assim, né? Se comparado à imensidão de pessoas hoje que estão desenvolvendo, realmente somos uma gotinha d'água no oceano. Eu queria só... Então é importante, família, diálogo, mas sobretudo exemplo, né? Colocar uma coisa para você, Robertinho, que numa das nossas conversas, o Robertinho colocou isso para nós, que a Esperança e Vida começou tratando portadores do vírus HIV, não é isso? Isso. E o Robertinho percebeu, teve a sensibilidade de perceber que o HIV começava no estágio antes, que era exatamente na dependência química do alcoolismo, porque a pessoa estava embriagada, ela partia para ter relações sexuais com qualquer parceiro, com vários parceiros, e acabava adquirindo o vírus do HIV, não é isso? E até para tomar o remédio depois, se ele não tiver na sobriedade, ele não vai tomar. Quantos filhos? 96, então surgiu o coquetel anti-AIDS, né? E muitos filhos não podiam tomar o coquetel. Por quê? Olha, tem um remédio agora que prolonga a vida, não é cura ainda, mas dá qualidade de vida, mas não podia tomar. Por quê? Porque primeiro ele precisava entrar em sobriedade para conseguir aderir ao tratamento da AIDS. Daí então nasce a nossa comunidade dessa necessidade, é isso mesmo. Tá certo. Bom, o Júlio Borges, o nosso convidado, né, de hoje, ele esteve numa escola na cidade de Valinhos, conversando com os jovens a respeito das drogas. Vamos ver como é que foi essa conversa. Família e escola, uma parceria fundamental na formação dos nossos jovens. Um casamento perfeito para a conscientização e prevenção de um tema que deixa os pais de cabelo em pé: as drogas. Mas para evitar ou amenizar esta grande preocupação, o SESI Valinhos promove palestras de prevenção para os seus alunos. E acredite, este trabalho tem gerado um excelente retorno dos adolescentes. Eu acho muito importante porque hoje em dia a gente vê muitos jovens entrando nesse meio de drogas, essas coisas. Então eu acho que quanto mais a escola trazer esse assunto para dentro, é como eles falaram, a escola é tipo nossos pais. Da mesma forma que a gente ganha educação em casa, a gente ganha conselhos, a escola só está aprimorando o que a gente aprende dentro de casa. Abordar isso na escola faz a gente ter uma empatia pelos outros, porque a gente vai conhecendo eles e vai querendo ajudar ao mesmo tempo. E muitos desses jovens, como guardam isso para eles, eles não têm coragem de liberar isso e eles ficam guardando e isso acaba com um sentimento com a pessoa. É muito importante as escolas terem isso hoje em dia. Em relação aos alunos, eu tenho bastante resposta, né? Eles me dizem que essa oportunidade de ouvir o que o Júlio fala faz com que eles se aproximem mais uns dos outros e fora da escola eles conseguem chegar mais próximos aos pais, né? Então, assim, proporciona um momento que eles não têm no dia a dia. O responsável por este lindo trabalho é o Júlio,
que leva aos jovens um pouco de suas experiências e consequências que teve de lidar por conta de algumas escolhas erradas. Ele garante que sua maior motivação é poder ajudar aqueles que fizeram ou pensam em fazer as mesmas escolhas erradas que ele fez um dia. O que me motiva é ver que esses jovens eles têm sede de conhecimento, né? Eles sabem que a droga existe, isso é um fato, ninguém tem essa ignorância de não entender isso, a sociedade tem as drogas, mas me motiva quando eu vou no colégio e encontro histórias de motivação de jovens que querem parar de usar quando eles estão começando, ou de histórias de filhos, né, alunos que querem ajudar os pais que têm problemas com drogas. Inclusive, existem histórias que o projeto, né, foi em determinadas escolas e alunos pediram uma ajuda, né, depois da palestra, e a gente conseguiu levar os pais para fazer um tratamento com dependência química. Então, assim, o projeto ele consiste não só na prevenção também. Prevenção é o foco, né? Mas ele ajuda também quem precisa de ajuda relacionada à dependência química, a gente abordar esses temas com a família e com a sociedade como um todo. Júlio, saiba que o seu trabalho gera muito mais do que as importantes reflexões dentro da sala de aula. Sua palestra se estende para a casa dos alunos, construindo diálogos muitas vezes inexistentes entre as famílias. Ano passado, quando o Júlio ele veio para cá de novo, a gente estava conversando em sala e quando eu cheguei na minha casa, eu comentei com os meus pais, falei sobre o assunto, disse que abriu a minha mente para realmente enxergar aquilo que está muito mais próximo do que eu imagino. E meus pais, eles me deram assim, um apoio, eles realmente falaram que ficam felizes em ver como eu reagi sobre isso, foi maravilhoso. Lá em casa a gente sempre está comentando sobre esses assuntos porque a gente vê muitos jovens caindo nessa dependência química. Então, meus pais sempre me com meu irmão para conversar, né? E o meu irmão, a gente, como sai bastante à noite, é sempre perigoso, então eles aconselham bastante e é bem fácil para a gente abordar esse assunto em casa. É fundamental que a família esteja engajada nos projetos da escola, que a família seja parceira da escola, porque não dá para dissociar a parte emocional, né, as emoções dos nossos alunos com a parte cognitiva. Então nós temos a Rede SESI, né, São Paulo como um todo, todas as escolas, nós temos por premissa trabalhar não só com os conteúdos científicos, mas com os conteúdos socioemocionais. Nós agradecemos ao SESI, aqui de Valinhos, que permitiu que a gente gravasse essa entrevista. E eu queria chamar a atenção, Júlio, bacana, né, isso que foi falado agora no final, essa importância da família e a escola estarem trabalhando esse assunto conjuntamente. A criança ou adolescente passa muito tempo da vida dele dentro da escola, então a família precisa criar um canal de comunicação ali para um alimentar o outro, né? Bacana. Sim. Isso. Mas eu acho, assim, é legal a gente falar, faz 4 anos que eu tenho esse projeto, eu já visitei 16 cidades e eu vejo muitas realidades diferentes, né? O SESI, a gente está vendo ali, existe uma preocupação, sim, com a família, né? A Glaucia, a diretora ali, eles têm um projeto onde eles englobam a família e os alunos como prioridades da escola. Mas tem realidades que não são assim, né? Tem colégios que eu vou e que, infelizmente, a família gera, é o que o Robertinho estava falando, né? Dentro da família, você conversa com um aluno, ele tem um problema, aí você conversa a fundo com ele, aí você descobre que o problema não é ele, o problema está dentro de casa, o problema começou lá. Então, às vezes a gente acha, esse é um aluno problema, mas vamos conversar em casa, vamos ver como é que está acontecendo lá, e a gente percebe que, e tem escola que realmente se importa e tem escola que não. E tem escola que eu já tive muito problema de verdade, assim, é um trabalho que eu amo de paixão, mas são muitos desafios. Eu tive problema, assim, de professores serem a favor, por exemplo, da maconha e entrarem numa discussão na frente de todo mundo. Nossa, assim. É muito problema, porque, não, mas eu acredito, mas eu isso, eu aquilo. E eu sempre digo muito claro, assim, que eu estou ali, não é uma palestra, é um bate-papo, eu estou levando meu testemunho como uma forma de dizer, olha, eu estou dando voz a quem sofreu com as drogas, né? Não vai acontecer com você o que aconteceu comigo, pode ser que não, mas pode ser que sim. Então você pode se identificar com a minha história, pode ser que não.
Mas é legal eu trazer para vocês uma realidade que aconteceu comigo. No programa, na filmagem apareceu o Max, né? O Max é maravilhoso. O Max, ele hoje tem uma história maravilhosa, mas ele ficou 13 anos na Cracolândia. Então, assim, é uma história difícil, né? Uma pessoa de periferia que passou por um processo difícil e hoje está dando palestra junto comigo, né, no projeto. Então, assim, são realidades diferentes, mas o SESI, né, maravilhosamente, eles aceitaram fazer um trabalho muito mais amplo. Então, a gente tem primeira, segunda e terceira etapa, inclusive, no SESI. É um trabalho muito mais elaborado. Mas é porque a escola, maravilhosamente, aceitou e abraçou a causa. Parabéns, Gláucia, e pela iniciativa e também que isso se estenda a todos os outros profissionais da educação que estão nos acompanhando. Pois é, às vezes a escola é o único espaço que sobrou, né, pro adolescente, pro jovem, poder escutar uma mensagem, receber uma informação segura a respeito da bebida, a respeito da droga, que ele não vai ver em outro lugar. Pelo contrário, nós temos aí uma cultura da drogadição, uma cultura promovendo tudo isso, né? O Júlio falou a respeito da maconha, né? Domingo eu atendi à noite em casa um adolescente, completou 17 anos. A mãe estava feliz porque pela primeira vez ele aceitou dialogar sobre maconha. Ele está fumando maconha com 17 anos, como se fuma cigarro. Tá? Uma carteira por dia, para você ter ideia. Uma carteira de 20 cigarros, né? Como se fuma, né? Então, 3 anos no primeiro ano do ensino médio. Nossa. Eu falei, sem saber do diagnóstico, falei, você sabe qual a primeira doença que o uso da maconha provoca ou não? Na lista interminável de doenças, esquizofrenia. Não. Falei, pois é, eu estou começando a tratar da esquizofrenia. 3 anos. Eu falei, eu queria ficar com o prazer, viu, Júlio? Com a alegria, com a satisfação, com a sensação de liberdade que a maconha proporciona. Lá na nossa comunidade, eu já tratei vários médicos, né? Um deles, inclusive no meio do tratamento, me chama para uma conversa, uma cabeça maravilhosa, escrevi apostila para curso de medicina, me disse, Robertinho, é difícil eu dizer para você o que eu vou dizer agora, como médico, você não é médico, você é leigo. A cannabis comeu o meu cérebro. Meu Deus. Escuto isso de um médico no meio do tratamento. A cannabis comeu o meu cérebro. Ele já tinha usado de tudo, mas a droga preferida dele era a maconha, né? Ele terminou o tratamento conosco, ele está sóbrio há 8 anos, mas não pôde voltar a exercer medicina. Olha que... Tá? Ele foi aposentado judiação. Por invalidez. Tá? Isso ninguém fala, não, né, a grande mídia não mostra. A grande mídia, nós ficamos com o estrago disso. Pelo contrário, tem marcha da maconha, tem isso, tem aquilo. Um aluno me questionou há 2 anos atrás, um aluno meu do 3º ano do ensino médio, professor, é verdade que agora estão fazendo uso terapêutico da maconha? Eu falei, não é verdade. Como não é verdade, professor? Assisti várias reportagens, né, na televisão sobre isso. Inclusive uma reportagem num grande canal de televisão, onde o juiz autorizou o casal plantar maconha no fundo de casa para tratar um filho. Eu falei, como é que é? Olha, a constituição orgânica, da maconha orgânica, a constituição biológica dela, tem 500 substâncias. A maconha prensada tem mais de 2.000. Seria uma estupidez eu dizer para você que a maconha, nas suas 500 ou mais de 2.000 substâncias, estão sendo usadas como remédio. Onde está a verdade, professor? Verdade é o seguinte, extraíram 2 substâncias da cannabis, né? O THC, o tetraidrocannabidol, né? E o canabidiol, um como estimulante de apetite, outro como estimulante neurológico. Sintetizaram no laboratório, estão usando experimentalmente como estimulante de apetite e como estimulante neurológico. Mas pergunte para os cientistas sérios que estão fazendo uso, causa dependência? Não sabemos, trata-se de uma experiência. O aluno fala, mas por que não fala a verdade para a gente? Pois é. O aluno diz, por que não fala a verdade para a gente? Mas existe uma propaganda toda aí, né? Reportagens tendenciosas da grande mídia. Eu disse para eles, para de ver essas reportagens, começa a ler artigos científicos e vai visitar quem lida com a dor e o sofrimento causado pelas drogas, para vocês terem uma outra visão, uma visão da realidade, da verdade. Isso vai fazer vocês livres, com certeza. E a gente tem uma participação pelo WhatsApp, uma mãe e esposa. Ela está numa situação muito difícil, porque ela está dizendo o seguinte, ó, estou assistindo, e ela tem o pai, o marido, que é alcoólatra, e o filho já foi internado e dependente de cocaína.
nem ele aceita ajuda, o tratamento, eles estão com muita dificuldade, são do Rio Grande do Sul. E ela está se sentindo de mãos amarradas. Durante a situação com eles, ela que é técnica de enfermagem, sabe de todos os riscos que eles estão correndo. E ela está pedindo uma ajuda nossa. Essa situação toda se agravou depois que o sogro se matou. E aí o marido dela, filho, né, desse pai que se matou, ele está bebendo cada vez mais. Ele já pegou, ela já pegou, inclusive, ele com corda na mão, querendo talvez repetir a história do pai, né? Ela, uma coisa que tem sustentado é que ela vai todos os domingos à missa, ajuda na paróquia, as pessoas que precisam, o trabalho em domicílio, ela não cobra nada na área de enfermagem. Então, como é que a gente pode ajudar essa nossa telespectadora? Pois é, eu queria que o Júlio colocasse um pouquinho, porque o Júlio passou por esse momento, por esse processo. O Júlio teve um sentimento desse, né, Júlio? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa batalha entre São Miguel Arcanjo e o inimigo de Deus ali, né? Como que foi? Porque eu acho isso daí muito importante você colocar. Eu lembrei agora, a gente vendo, né, o depoimento dela, eu lembrei de uma passagem bíblica, eu não lembro onde está, mas ela é muito forte. Ela diz assim: não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito. Assim foi com a minha vida, né? Não foi ninguém me forçando, não é pela força do Espírito Santo. Muita oração, tem que ter muita fé nesse momento. Claro que ela tem que buscar ajuda psicológica, amor exigente para ajudar ela, comunidade terapêutica, mas é um momento muito difícil que ela precisa ter fé, muita fé. A minha família teve muita fé. E nesse processo, né, que eu comentei, que eu tive uma experiência espiritual de visitar o inferno, lá eu vi, é muito complexo a história, mas lá eu vi os meus pecados. Um deles era, obviamente, a drogadição, né, a dependência química, a adicção, aos nomes que a gente dá. E vendo os meus pecados, eu já me senti um nada, né, imagina. Aí vendo os meus pecados, né, o próprio Paulo diz, hoje a gente vê em partes, um dia eu verei face a face. Eu queria ver Deus face a face, mas eu não vi Deus face a face, eu vi os meus pecados. E aí você ver os seus pecados face a face não é fácil. E aí eu vendo os meus pecados, eu lembro que eu tive uma experiência de... o apartamento onde a gente morava era no 9º andar, e eu tive a sensação e a vontade, era como se uma voz estivesse dentro da minha cabeça e falasse: Júlio, você não vale nada, se mata. E assim, quando as pessoas falam sobre suicídio, eu entendo, porque assim, se você conversar com todo suicida que não deu certo, ele vai dizer: olha, eu não queria morrer, eu só queria que o sofrimento acabasse. É exatamente isso. Tem um livro, inclusive, chamado Deixados para Trás, que é muito de um padre, que o pai dele é um suicida. Ele conta isso, ele fala facilmente, a experiência que ele teve de conviver com pessoas que falaram sobre suicídio é isso. Ninguém quer morrer. As pessoas querem que o sofrimento acabe de alguma maneira. Então eu me senti um nada, já me senti um nada. Já. Aí eu vejo os meus pecados, mas aí tem uma coisa muito maravilhosa na missa, que fala assim, a gente não presta atenção. O padre fala assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O inimigo, ele pode usar frases, como ele usou no deserto com Jesus. Ele pode usar passagens bíblicas, se quiser, para atormentar a gente. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração: luta. Foi isso que apareceu no meu coração. Minha cabeça falava: se mata, pula do 9º andar, pula dessa janela. Essa é a minha cabeça falando. No meu coração veio uma palavra: luta. Está aí tentando ajudar. Graças então esta pessoa. Essa pessoa que está pedindo ajuda, eu estou aqui no meu coração, aqui meditando sobre isso, né? Que o Júlio está dizendo também. Então, veja bem, primeiro a gente esgota, né, as chamadas primeiras ajudas, um grupo de apoio, sugerindo para a pessoa, propondo, uma internação voluntária numa comunidade terapêutica, né? Se nada disso der resultado, a pessoa está colocando em risco, né, a sua integridade física e talvez até de quem está à sua volta. Resta, então, nessa situação, uma internação involuntária, né? Numa clínica de referência, é claro, não pode ser em qualquer lugar, seja pela via compulsória judicial, ou seja pela busca espontânea mesmo, né? Dessa esposa, né? Que teme pela vida do esposo, que viu o pai se matar. É bom que a gente lembre que todo alcoolista, todo dependente químico tem uma raiz depressiva,
né? E a bebida, né? E a droga chegou em boa hora, né? Chegou em boa hora naquele momento da vida para aliviar tudo isso, para mascarar aqueles sentimentos que a gente não sabe dar nome para eles, né? Então é bom que a gente saiba disso, e o quadro só tende a piorar porque a doença ela é progressiva. Nesse sentido, então, resta esta alternativa, esse remédio amargo, né? De uma internação involuntária, né, para que a pessoa possa, então, sob ajuda medicamentosa, sair daquele quadro que ela se encontra de intoxicação, né, para ela poder, num quadro de abstinência, poder refletir de novo, né? Começar a refletir, repensar a vida e olhar para os lados e ver que tem uma chance, que é possível recomeçar e reconstruir a sua história. Então, essa dica que a gente dá para essa esposa aí, né? Buscar, então, essa última alternativa aí para não permitir que o pior aconteça. Está dada a dica, e é importante, então, que você procure uma ajuda especializada, procure aconselhamento, procure isso que o Robertinho te indicou aí agora. A gente vai fazer um intervalo e eu peço que você continue mandando sua participação, tem muita mensagem chegando. Mande pelo WhatsApp 19 99902 0021. Depois do intervalo, a gente vai conhecer um pouquinho melhor o trabalho da Associação Esperança e Vida, o trabalho que o Robertinho desenvolve. Até já!